crumble to the sea. House to be you and me. Lady, you got to love it. Baby, more than love. Oh, darling, darling, oh, come out with me. Ooh, you got so much. Ooh, you got so much. Bom, então chamando agora o nosso amigo Carlos Torres para dividir com a gente esse papo bem gostoso aqui. Aí, Carlão, beleza? Beleza? A gente deu aqui uma de músico, do Led Zeppelin aqui, fazendo uma brincadeira aqui. Vocês viram que a gente foi só uma conversa que acabamos de conhecer o Milton, fizemos um som assim meio improvisado, porque o tema vai ser um pouco dessa conversa, né? O Milton vai falar um pouco sobre a musicalidade do Led Zeppelin, do rock em geral, né? Essa construção harmônica, um pouco do histórico, da importância do rock na vida das pessoas. Porque muita gente associa, né, Milton, a história do rock não ser uma coisa muito energeticamente boa, construtiva e tal. Então a gente está um pouco aqui para quebrar um pouco essa história, né? Esse mito, né? E o rock está quase morrendo, né? Disseram para mim que está quase morrendo. Né? Não, se não entrar o funk, tá tudo certo. Né? Bom, Mas o funk tem a sua missão também. Tem? Pois é. Então vamos falar sobre ela daqui a pouco. É só... Isso é o que a gente estava se falando. E o funk? Qual que é o funk? Qual que é o funk? Hoje o papo é do rock. Mas não é nosso, exato. Mas o funk, a gente pega hoje, ele chegou no máximo da densidade que a música vai chegar. Que é o ritmo. Que é o ritmo. Total. Porque a música, o Fred que é músico, de repente pode até ajudar a gente melhor no processo. Vamos lá. Ela começa pela harmonia, depois entra na melodia e depois entra no ritmo. E quando você pega uns grupos de rock bom, como por exemplo o Led Zeppelin, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a construção, eles trabalhavam isso de uma forma maravilhosa. Eles pegavam a harmonia, a melodia, exatamente, o John Bonham era o ritmo. Tudo, né? Ele segurava. O próprio símbolo que foi desenhado pelo Aleister Crowley, ele tá ligado, se vocês verem, possivelmente o Fred depois coloca o símbolo do Led Zeppelin, os quatro. Que foi no quarto. O Led Zeppelin tem vários discos, no quarto, que tem também tem um simbolismo isso. E para quem não sabe, é onde tem o Start to Heaven, né? Que a gente brincou no final, isso que é um dos mais famosos, que tem o rock and roll, tem Black Dog, tem vários sons que a maioria se tornaram grandes hits. E tem os 4 símbolos que foram desenhados nessa época, que também dá aquele pulo que prepara, eu considero no lado oculto, que talvez nem o próprio LED entenda, mas eles foram, no meu ponto de vista, eles foram uma banda que eles carregaram uma parte do rock and roll, uma parte oculta, então ele tinha um apoio angélico por detrás disso, isso que a gente precisa entender. Mas de que forma ele te dava esse apoio? Como é que isso acontecia lá com eles? Sempre nós precisamos entender que a grande lei, a gente fala da lei divina, ela sempre, quando ela se manifesta em uma determinada tônica de uma nova era, ela se lança e ela impulsiona, ela vê qual é o veículo mais apropriado para o momento, para ela aplicar os seus desígnios. Porque quando a gente fala de grande lei, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de anjos, semideuses, deuses. A gente não está falando da gente aqui como os humanos. Nós carregamos esse impulso dentro de nós. E para mim o Led Zeppelin, essa parte angélica, ela vinha de uma forma sutil, colaborando com várias bandas de rock que tiveram vários nomes, bandas boas. O Robert Plant parecia um anjo, né? Quando ele lá cavava no campo, em cima do cavalo ali, e a águia... Eu dei só uma lista de série, para quem não conhece um pouco, mas isso já é de 73, né? Esse vídeo é ao vivo, né? 70 e pouco. 73, eu dei só uma lista de série. É o filme ao vivo deles, né? É. O filme ao vivo Ele deles. faz um cavalgado meio angélico, o Robert Plant. O que o Robert Plant tinha? Ele tinha uma coisa bem interessante, que o Plant ele era fã do Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis. Uma coisa muito interessante. O próprio Tolkien, ele ligado ao Senhor dos Anéis como criador, ele também tinha uma amizade muito forte com o criador de Narnia, que eu não lembro o nome agora.
que tudo isso está ligado àquela vertente inglesa do momento, está ligado aos celtas, a parte regional, tudo isso está envolvido no contexto, e o Plant, junto com o Jimmy Page, bebeu muito dessa fonte. Então, isso que eu queria que você colocasse para o pessoal saber de que forma e aonde que foi feito esse trânsito. Então, o Led Zeppelin, pegando ele como exemplo, a gente estava falando, quando eles fizeram o 4º álbum deles, quando eles fizeram os 4 símbolos, até no Brasil, eu lembro que na época a gente chamava de 4 símbolos, né? É o Zofo, né? A gente chamava de Zoso. Que o Zoso, quer ver, falando um pouquinho do símbolo. Então, quem criou foi o Aleister Crowley, que era um ocultista, que foi muito aclamado no meio musical. Quem bebeu da fonte do Black Sabbath, que tem a música do Ozzy Osbourne, que ele canta Mr. Crowley. Sim, é para ele então. É para ele. E também tem o Hal Seixas. O Hal Seixas também faz o que tu queres, que é tudo da lei, que era um dia. Só que a gente precisa entender o seguinte, o Aleister Crowley, ele era muito polar. Ele tinha os dois lados. Ele tinha o lado da esquerda e o lado da direita. Então os músicos, do meu ponto de vista, se baseando naquela tônica inglesa que estava vibrando no momento, eles conseguiram pegar o lado positivo. Eles conseguiram pegar aquele lado bom que existe ali. Porque a gente precisa entender que não existe o bem se não existe o mal. Sim, a polaridade. A polaridade que é um dos princípios herméticos. Então, se você pega qualquer coisa, um ocultista, como exemplo, o próprio Crowley, você diz, não, porque é o mago negro, então, não, tudo tem um lado de luz. É o símbolo do que? O Tao. O Tao, que é aquele símbolo do Yin e Yang, onde tem a sombra, tem a luz. Então, os músicos em geral, o Jimmy Page e principalmente o Robert Plant, os dois eles bebiam dessa fonte, desse trabalho. A gente não percebia muito isso, Newton, com o John Bonham e o Paul Jones, né? Isso era uma coisa que não era eles faziam mais a cozinha, né? Eles eram mais no ritmo. Mas a gente sente que os dois ali faziam uma leitura pra gente que realmente, até no filme, que quem quiser conferir isso, The Song Remains the Same, mostra o Jimmy Page subindo uma grande montanha, lembra? E lá no topo da montanha ele começa a ficar velho, não é isso? Depois ele começa a ficar novo. Então ele vai do ápice do futuro até para o passado. É o simbolismo do adepto. Se você pega o álbum, quando você abre, você tem o Arcano 9, que é o ermitão, que é exatamente o simbolismo do Page subindo e conquistando esse lado divino e depois ele renascendo. Seria uma alquimia. Esse era o sentido. E ele tinha todo esse conhecimento. O Crowley foi um início para eles começarem. O Crowley que desenhou os 4 símbolos. Foi ele? Foi ele que desenhou. Se você pegar, voltando para o símbolo, se você pegar o símbolo do Robert Plant, era a pena. Por que a pena? Por quê? Sempre o círculo protege, detalhe à parte, é um dos atributos mágicos. Sempre quando alguém vai fazer um processo de magia, ele faz o círculo e fecha o círculo. Quem está dentro do círculo está protegido. Tem vários casos que com o tempo a gente pode conversar um dia sobre isso, né? Porque aí seria a alta magia. E o LED tinha muito isso da alta magia. Tem muitas músicas. Se você pegar No Quarter, que foi feita pelo John Paul Jones. Exatamente. John Paul Jones, a música que tem assim um contexto fundamental. O LED ele é uma banda atual. A gente precisa entender que muitas dessas bandas, Carlos, elas deixaram um compêndio que hoje você ouve as influências dela, magnetizando muitos músicos atuais. A nossa geração, né? Pelo menos a minha, a nossa mudou. Você vai quantos anos agora? 90? 93. Por 150. 43 mil. Conforme o calendário egípcio. Vamos 48, certo? 48. A galera dos 40 tem essa veia que ouviu. E hoje você pega a molecada, todos eles bebem da fonte do Led Zeppelin, voltando àquele ponto. Porque tinha, num determinado momento do rock, você tinha esse impulso angélico que é a tônica. O que a gente precisa compreender? Para a gente entender como que esse impulso angélico, ele trabalha diretamente nessa parte musical colocada do rock. O rock, ele é tido como uma música de destruins. Mas o destruins, ele é necessário para quebrar paradigmas, para quebrar coisas desgatadas, para libertar de coisas que estão amarradas, que não evoluem mais, coisas que as religiões, você vê até hoje, ainda estão nesse contexto. Então a gente vê uma nova era quebrando todo esse processo, entendeu? E quando o rock começou, você pega anos 50, 60, 70, foi o apogeu, foi o apogeu.
era quando o anjo que representava a tônica do rigor, a gente tem 2 anjos no processo evolutivo. Quem são esses anjos que são facilmente conhecidos pelo internauta? Micael, representando o amor e a construção, e Lúcifer, que foi adotado como patrono do rock, uma coisa... Mas nós temos que entender o seguinte, o Lúcifer ele tem 2 lados, ele tem aquele lado, aquele anjo rebelde que caiu, e ele serviu como polaridade por grande tempo na evolução, e depois o que ocorreu? Ele, a partir de um determinado momento na humanidade, que foi o ano de 1956, isso quem não me conhece, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, eu bebo muito da fonte do professor Henrique, que foi um grande mestre, né? Ainda o legado dele está aí. Então ele deixou que em 1956 esse anjo deixa de ser a polaridade. Esse que é o bingo para a gente começar a entender o rock de uma forma construtiva. Exatamente, pega a data, 56, aí depois você vai vendo a evolução do rock. Então, o peso que ele vai agregando dentro do contexto. Exatamente, e continua o bonito, pelo menos o que eu aprecio. Depois a gente chega no funk. Quando a gente pega essas grandes bandas de rock dos anos 70, são verdadeiras orquestras musicais. Que você pega o povo do Yes, quem gosta de rock progressivo, você pega o Rick Wakeman. Esse é outro cara que a gente vai fazer um programa sobre ele. O cara é o Rick Wakeman também tem que fazer um programa e eram músicos. Hoje ninguém mais faz isso, cara. Todos. Não, a gente chegou num momento que chegou no máximo da intensidade, agora tem que começar a subir. A gente tem que começar a sutilizar essa consciência. Então, eu vejo da seguinte forma, não dá para a gente criticar a pessoa que ouve de forma alguma. É um momento que vê como que a gente pode ver isso. A gente possui gerações. Então, quando os nossos pais viam a gente escutando Led Zeppelin, é um absurdo. É a mesma coisa que hoje a gente vê da garotada escutando funk. Porque representa o quê? Uma densificação da consciência. A música, ela passou por um determinado momento que ela começou ali em cima. Quer ver o auge da música? Eu coloco 4 compositores que foram os mestres nesse processo. Do rock, você fala? Não. Começando lá, depois eu chego no rock, a gente chega no funk e agora é a subida. Daí que entra 2012. Daí que entra 2012. Que está chegando uma garotada para arrebentar mesmo. Exatamente, que eles vêm, mas para começar tem que quebrar tudo. Então vamos falar dos 4 que você falou ali, os 4. Bach. Começa com Bach, que representava a harmonia. Bach é a harmonia. Depois nós entramos em Beethoven, que representa a melodia. Que puxa para o céu. Né? Exatamente. Wagner, que representa o ritmo. Que Wagner foi uma grande...